Olá, meu nome é Aline, eu sou professora da Faculdade de Serviço Social e coordenadora do ProAfro. Hoje nós estamos com a primeira aula do módulo 1. Eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, de pele clara. Estou usando um casaco preto, uma blusa branca, e meu cabelo está preso em coque, né? Eu tenho cabelos crespos, castanhos. Nós estamos aqui com a professora Elielma Aires Machado, né? Ela é professora doutora da Faculdade de Educação, é pesquisadora associada do ProAfro e coordena o programa de extensão Edu. A professora Elielma vai falar um pouco para a gente sobre as bases, né, os conceitos basilares sobre raça, racismo e discriminação, e é um prazer tê-la conosco, professora. Obrigada, Lili. Bom, meu nome é Elielma, eu sou uma mulher negra, de pele escura, estou com os cabelos pretos e uma blusa branca. Para começar, o título é Considerações Basilares para a Compreensão dos Conceitos de Raça, Racismo e Discriminação. O objetivo, compreender os aspectos históricos, sociais e econômicos da modernidade, reflexões sobre a expansão capitalista, colonialismo e escravismo enquanto sistema global e a sua relação com os conceitos de raça, racismo e discriminação racial. Para alcançar o objetivo proposto, a presente apresentação será composta por argumentos de 3 autores, né, que são autores basilares ou recomendados para esse tema. Cabe ressaltar que não se trata de uma reconstrução histórica, e sim conceitual. Serão abordados os conceitos de raça, discriminação racial, desigualdades e racismo como forma de dominação ideológica, política e econômica, essencial para o capitalismo, como será demonstrado a seguir. Os 3 autores indicados são Kabengele Munanga, Clóvis Moura e Carlos Rosenbaum. Esses autores não esgotam o tema proposto. Contudo, são considerados basilares no que se refere ao objetivo em tela e contribuem para a reflexão sobre a formação da sociedade brasileira contemporaneamente. Começamos com o termo raça, como construção social, e para isso vamos utilizar Kabengele Munanga, no artigo intitulado Uma abordagem conceitual das noções de raça, identidade e etnia. Kabengele Munanga afirma que, etimologicamente, o conceito de raça veio do italiano rasa, que, por sua vez, veio do latim ratio, que significa sorte, categoria e espécie. Na história das ciências naturais, o conceito de raça foi primeiramente utilizado na zoologia, na botânica, para classificar animais e vegetais. Foi nesse sentido que o naturalista sueco Carl von Linné, conhecido em português como Linneu, de 1707 a 1778, o uso para classificar as plantas de 24 raças ou classes, classificação hoje inteiramente abandonada. Com a maioria dos conceitos, o conceito de raça tem um campo semântico e uma dimensão temporal e espacial. Em outros termos, uma categoria utilizada inicialmente para se referir à fauna e à flora se tornou um conceito entre aspas, para classificar pessoas e grupos humanos. Segundo Munanga, foi no século XVIII que a cor da pele foi considerada um critério fundamental e divisor de águas entre as chamadas, o que convencionou chamar de raças humanas. Por isso que a espécie humana ficou dividida em 3 raças estancas, como existem até hoje no imaginário coletivo e na terminologia científica, raça branca, negra e amarela. Ora, a cor da pele é definida pela concentração de melanina, e é justamente o grau dessa concentração que define a cor branca, cabelos e olhos mais claros que a cor negra, que concentra mais de melanina, e por isso tem pele, cabelos e olhos mais escuros, e amarela numa posição intermediária, que define a cor de cabelo, a cor de pele, e por aproximação é dita amarela. A cor é superficial, considerando que apenas menos de 1% dos genes que constituem o patrimônio genético de um indivíduo são implicados na transmissão da cor da pele, de olhos e cabelos. Os negros da África, os autóctones da Austrália, possuem pele escura por causa da concentração de melanina. Porém, nem por isso eles são geneticamente parentes próximos, da mesma forma que pigmeus da África e da Ásia não constituem o mesmo grupo biológico, apesar da pequena estatura. No século XX,
Acrescentou-se ao critério de cor outros critérios morfológicos, como a forma do nariz, dos lábios, o queixo, o formato do crânio, o ângulo facial, etc. Para aperfeiçoar a classificação, o crânio alongado, dito diolicéfalo, por exemplo, era tido como característica dos brancos nórdicos, enquanto o crânio arredondado, braquicéfalo, era considerado como característica física dos negros e amarelos. Porém, em 1912, o antropólogo Franz Boas observara nos Estados Unidos que o crânio dos filhos dos imigrados não brancos, por definição braquicéfalos, apresentavam tendências em alongar-se, o que tornava do crânio uma característica independente, dependendo mais da influência do meio do que dos fatores raciais. No século XX, descobriu-se que, graças aos progressos da genética humana, que haviam no sangue critérios químicos mais determinantes para consagrar definitivamente a divisão da humanidade em raças estanques. Grupos de sangue, certas doenças hereditárias e outros fatores que na hemoglobina eram encontrados com frequência e incidência em algumas raças do que em outras, podendo configurar que os próprios geneticistas chamavam os marcadores genéticos. O cruzamento de todos os critérios possíveis, os critérios de cor da pele, os critérios morfológicos e químicos, deu origem a dezenas de raças humanas, dezenas de raças, sub-raças e sub-sub-raças. As pesquisas comparativas levaram também à conclusão de que os patrimônios genéticos dos indivíduos pertencentes a uma mesma raça, entre aspas, pode ser mais determinante do que os pertencentes a raças diferentes. O marcador genético característico de uma raça pode, embora com menos incidência, ser encontrado em outra raça. Em síntese, Munanga afirma que um senegalês pode geneticamente ser mais próximo de um norueguês e mais distante de um congolês, da mesma maneira que raros casos de anemia falciforme podem ser encontrados na Europa e etc. A partir do exposto, tem-se raça humana como sinônimo de espécie humana, e as características fenotípicas não podem ser compreendidas como formando uma espécie. Contudo, são atribuídos significados para a raça que deve ser compreendida como uma construção social. Racismo como arma ideológica de dominação, de autoria de Clóvis Moura. No texto, o referido autor critica a antropologia física, o racialismo, a eugenia e outros ramos do conhecimento que se constituíram como sendo pseudociência, que na realidade integram e corroboram como justificativa para a dominação de indivíduos e grupos classificados como sendo não brancos, e suporte ideológico para a expansão do capitalismo. Segundo o autor, racismo tem, portanto, em última instância, um conteúdo de dominação, não apenas ético, mas também ideológico e político. E por isso, ingenuidade seria, segundo pensarmos, combatê-lo apenas de um modo no viés acadêmico e estritamente científico, uma vez que ele transcende as conclusões da ciência e funciona como mecanismo de sujeição e não de explicação antropológica. Pelo contrário, sobrepõe-se, em conclusão, a um arsenal ideológico justificando a dominação. Lapouche, um dos teóricos, dizia: estou convencido que no próximo século milhões de homens se matarão 1 ou 2 graus de espécie cefalo. Isso foi escrito em 1880. O que esse teórico do racismo queria expressar efusivamente é que a humanidade atravessaria a maior guerra de sua história e as diferenças raciais seriam um pretexto ideológico para que agressores lançassem mão para justificar a conquista de territórios colonizados. Foi a época áurea da antropometria, quando Gobineau, entre outros, desenvolveram pesquisa no sentido de saber que os habitantes das cidades eram superiores, por questões biológicas, aos camponeses, pela sua capacidade craniana, e os nórdicos eram superiores aos alpinos, e os mediterrâneos eram superiores a outras raças europeias. Citando Ruth Benedict, Clóvis Moura destaca: como afirmou Bennett, o racismo converteu-se em grito de guerra durante esse período nacionalista. A pátria, que necessitava de uma palavra de ordem aglutinadora, se otorgou um pedigree e um vínculo que levaria qualquer homem, poderia compreender, sentir-se orgulhoso dele. O racismo foi, portanto, a partir daí, uma bedel de vozes diferentes. Os franceses, os alemães, os eslavos, os anglo-saxões, todos produziam literatos e políticos consagrados a demonstrar que, desde o princípio da história europeia, os trunfos da civilização deveriam ser exclusivamente a sua raça.
Para Covas de Moura, até mesmo guerras e conflitos mais recentes, tais como a Guerra do Golfo contra o Iraque, a invasão somália, a tentativa que persiste de ocupar o Haiti, os massacres de Ruanda, passam como acontecimentos sem relevância. Há razões apresentadas de uma ação humanitária, restauração da democracia, combate ao narcotráfico, pois não se cala mais o perigo comunista. É uma reciclagem hipócrita do antigo sistema colonial, que se estrutura no neocolonialismo tecnocrata e, portanto, racista. Para justificá-lo, utilizam não só a sociobiologia, da engenharia genética e de hipóteses que procuram demonstrar a existência de raças inferiores, como canhões, aviões e tanques de guerra. A formação da sociedade brasileira se insere nesse contexto mais amplo. Para finalizar essa apresentação, torna-se de fundamental importância expor que a discriminação e as desigualdades raciais não estão relacionadas com o passado escravista, e sim pela falta de políticas no período pós-abolição. Nesse sentido, para entender a estratificação social e os mecanismos que reproduzem as desigualdades raciais, era necessário abandonar a ideia do legado, ou pelo menos tirar a ênfase dessa explicação. Eu faço um parêntese para explicar o argumento, né? Esse autor, Carlos Rosenbaum, o que ele vai afirmar é que na situação brasileira o racismo foi um fenômeno, o escravismo foi um fenômeno em si, mas a ausência de políticas no pós é que ocasionou a desigualdade e a discriminação racial no pós-abolição, né? Isso tem que lembrar, né, que a abolição acontece num ano e aí você tem a proclamação da República no outro. Então, com isso, o argumento do Rosenbaum é que na República, a ausência de políticas é que reforçou e que contribuiu para essa formação da sociedade brasileira com base na discriminação e nas desigualdades raciais. Carlos Rosenbaum reconhece a existência de um legado escravista, localizado no analfabetismo maciço, na limitada diversificação de habilidades ocupacionais e na grande concentração demográfica em áreas rurais subdesenvolvidas, sendo o tema das desigualdades uma preocupação constante em sua obra. Parte importante do argumento do autor, em seu livro intitulado Discriminação e Desigualdades Raciais no Brasil, consiste na perspectiva de que postulava uma incompatibilidade entre a industrialização e o racismo. Rosenbaum defendia que a industrialização não eliminaria a raça como critério de estrutura das relações sociais, ou seja, o racismo no Brasil não opõe brancos e não brancos, e sim expõe a população preta e parda ao processo cumulativo de desvantagem. E isso caracteriza a desigualdade racial no Brasil. As desigualdades são fortemente associadas aos mecanismos discriminatórios pelos quais passa a população preta e parda no decorrer da sua trajetória. Ou seja, os determinantes das desigualdades raciais devem ser observados levando-se em conta os chamados fatores positivos, por exemplo, educação e a experiência, mas deve ser dada ênfase aos fatores não produtivos, o efeito determinante da cor, do gênero ou da região, correspondente aos fenômenos de discriminação e segmentação. Para entender melhor esse processo cumulativo de desvantagem, vamos basear no modelo desenvolvido pelos sociólogos Nelson Vale Silva e Carlos Rosenbaum, que irá nos ajudar a perceber com maior clareza a questão da desigualdade racial no Brasil. Na trajetória de vida, passamos por diversos ciclos, e cada um desses ciclos, características que serão determinantes para os ciclos subsequentes. A origem familiar diz respeito à situação social das famílias, aos recursos disponíveis e aos membros, são fundamentais para a trajetória econômica dos indivíduos. Características tais como o número de membros da família, sua renda, condições de moradia, a escolaridade da pessoa e a referência, que antigamente chamávamos de chefe de família, e o tipo de família modificam a estrutura de oportunidade dos indivíduos. A internalização de recursos trata-se de condições das possibilidades nas quais as crianças e adolescentes de cada família iniciam sua trajetória social. Questões como taxa de mortalidade infantil, acesso à educação infantil, à escolarização básica, caracterizam essa etapa do processo. Automatização de status. Essa fase corresponde ao ciclo de vida no qual o jovem começa a adquirir status social próprio, envolvendo primordialmente duas dimensões: acesso ao mercado de trabalho e escolha matrimonial, marital, que corresponde à constituição de uma nova família.
A fase de realização de status corresponde ao momento em que o indivíduo assume status próprio, autônomo, definido a partir de uma posição na estrutura ocupacional e na distribuição de renda pessoal. Tal processo culmina com a determinação de que uma situação familiar, quando voltamos ao estágio inicial do ciclo, sendo assim de mobilidade individual e não familiar. Por isso, isso se refere à população de pretos e pardos. Em outros termos, o racismo no Brasil não opõe pretos e pardos e brancos, mas sim entraves para que a população classificada como pretas e pardas possa ter mobilidade e ascensão social. Bom, e aqui para concluir, as referências bibliográficas, né? E que recomendo para que possa ter uma leitura aprofundada sobre o tema. Brasil, Gênero e Diversidade na Escola, Formação de Professores, em Gênero, Orientação Sexual e Relações Étnico-Raciais, livro de conteúdo, versão de 2009, Rio de Janeiro. Esse material é recomendado, foi produzido para professores, né? Carlos Rosenbaum, Discriminação e Desigualdade Raciais no Brasil, Rio de Janeiro, Grau, 1969, Clóvis Moura, né? Racismo como arma ideológica da dominação. E Kamengele Munanga, uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, identidade e etnia.